Chuchuzitos do Papo de Gel, que satisfação tê-los aí para mais uma aula aqui no canal. Aula linda sobre um dos eventos das relações internacionais mais importantes que a gente teve nas últimas décadas, digamos assim, que é a Primavera Árabe. Sim, salabim, bim, 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 bim. E aqui a gente vai entender, já com um certo distanciamento histórico, né? Dá para entender melhor os motivos, os andares, as dinâmicas e as consequências do que a gente vai entender como Primavera Árabe, certo? E um detalhe importante, essa aula vai ser um pouquinho mais longa que o tradicional, apesar que as aulas aqui no Papo Gel já são meio longas, né? Mas aprofundadas e de qualidade. Porém, alguns conflitos que foram mais intensos a partir dos eventos da Primavera Árabe, a gente vai aprofundar em outros momentos. Por exemplo, conflito na Síria, vai ter um momento todo especial para a gente falar dele. Questão do Iêmen também. Mas aqui é um contexto geral sobre a Primavera Árabe. Simbora? Vamos lá então, vou pegar nossa canetinha aí, bora. Aqui eu coloquei, né, os principais países em que a gente vai ter os eventos da Primavera Árabe. Tu vai ver aí essas bandeirolas, elas vão aparecer ao longo da aula, mas nessa imagem cabalística lá, já com efeito artístico, né, nós venceremos. E isso é bom de estar trazendo aqui, já no início, a ideia, né, de um conceito de por que primavera. A ideia do termo primavera no sentido de um alvorecer, um desabrochamento, digamos assim, das questões democráticas em uma parte que a gente vai conhecer, uma parte do mundo que a gente conhece como o Grande Oriente Médio. A gente vai entender Primavera Árabe como algo restrito ao Oriente Médio, e mesmo porque ela ultrapassa a ideia de mundo árabe. A gente vai ter as consequências da Primavera Árabe, efeitos, né, que a gente pode dizer, indo além do que a gente entende como mundo árabe, tá? Mas o grande lance que eu quero que vocês tenham é o seguinte: a ideia do termo primavera é entender como um sinônimo de algo que tá florescendo, tá vindo à tona, tá crescendo, ok? Então, Primavera Árabe. E a gente começa primeiro com uma questão de espacialização, porque espacializar é fundamental em todo estudo geográfico. Quando a gente está trabalhando com o Grande Oriente Médio, a gente está pegando toda essa região que envolve o Oriente Médio clássico, né, que a gente tem ali, naquela porção da Ásia, onde a gente vai ter Iraque, Irã, Israel, Arábia Saudita, por aí vai, né, Península Arábica como um todo. A gente vai ter o norte da África, então aqui Egito, Líbia, Argélia, Marrocos e por aí vai. E o que tu vai reparar? Eu coloquei aqui, e aí, claro, né, quando a gente está pensando no Grande Oriente Médio, a gente inclui países que não fazem parte do mundo árabe. Quando eu coloquei aqui a estrelinha vermelha, e eu vou colocar aqui embaixo, ó, uma legendinha, tu tem que estar ligado ao seguinte: Chuchu, esses países são países não árabes, né? Tu vai lembrar aí, por exemplo, o Irã é persa, não é a mesma coisa que árabe, né? Tu tem os turcos, né? Então tem essa distinção. Mas o grande lance aqui é entender o seguinte: esses eventos da Primavera Árabe, eles vão ocorrer em praticamente todo o Grande Oriente Médio. Esses países estão em destaque, alguns vão ter movimentos da Primavera Árabe de forma mais intensa, outros vai ser mais suave, mas a porrada vai lambrar em boa parte deles. E, que nem eu mencionei antes, cara, vai além desse Grande Oriente Médio, ok? O que a gente tem aqui? Ó, as revoltas do mundo árabe, iniciadas na Tunísia, a gente vai dar uma atenção especialzinha daqui a pouco, que aconteceu na Tunísia, que é o estopim da Primavera Árabe, aconteceram em dezembro de 2010 e levaram para a África, parte norte, né, a África saariana e Oriente Médio, uma tese que já estava em voga no Sudeste Asiático, leste da Europa e América Latina, sobretudo no auge da Guerra Fria, que é a ideia de movimentos com efeito dominó. Ou seja, algo que acontece em um determinado território, em um determinado país, e vai se propagando para outros territórios, para outros países. A partir do momento que tu tem um evento muito importante, um evento político, um movimento social, e ele ganha força, ele ganha notoriedade, outros povos vão seguir esse exemplo em outros territórios. É o efeito dominó. E é isso que vai meio que comandar a dinâmica da Primavera Árabe. Que nem dizer, ela começa na Tunísia, tá? Tunísia, para quem não achou, tá aqui ó, no mapa, ó.
norte da África, certo? Banhado ali pelo mar Mediterrâneo, Argélia e Líbia nas suas proximidades. Começa a Primavera Árabe, eclode na Tunísia e vai se propagando, ganhando espaço, ganhando força, ganhando forma e ocupando e acontecendo em outros territórios. Agora, embora cada país tenha embarcado na luta por motivos específicos, certo? A população do mundo árabe, e inclusive alguns países não árabes, né, diga-se de passagem, partilha frustrações comuns, que estão nas raízes desses protestos aqui, dessas revoltas que nós mencionamos antes. A principal, e isso aqui é condição fundamental para entender, a falta de democracia e liberdade. Bom, aí a gente vai entender o seguinte, a gente tem que voltar um pouco na história e entender que a partir da Segunda Guerra Mundial a gente vai ter um enfraquecimento muito grande dos países europeus, né? Tanto os vitoriosos quanto os derrotados da Segunda Guerra Mundial. Esses países europeus não conseguem mais manter seus territórios coloniais na África, Oriente Médio, na Ásia como um todo, né? Quando a gente vai ter as independências, por exemplo, da Índia, Paquistão, né? Na região da Ásia Meridional, a gente tem a independência de países aqui no Oriente Médio, no continente africano, essas independências estão acontecendo em grande quantidade, um efeito dominó, exatamente aqui, ó, como um efeito dominó, no pós-Segunda Guerra Mundial. E uma das heranças do período colonial europeu, tem várias, né, que a gente poderia citar, subdesenvolvimento, exploração, mas enfim, é o seguinte, tu tem agora novos países surgindo, novos estados sendo criados a partir dos seus processos de independência, porém, tu não tem um controle democrático desse território. Por quê? A riqueza natural é muito grande. No caso da Líbia, por exemplo, está aparecendo aí ali embaixo para vocês no mapa, país riquíssimo em petróleo, né? E aí o que acontece? Tu começa a ter grupos rivais que vão começar a lutar para quem vai assumir o comando desse país que agora está se tornando, desse estado está se tornando independente, desse país que está sendo criado, certo? E como a ameaça de grupos rivais, de inimigos, está sempre espreitando, a forma de tu conseguir te manter no poder, te perpetuar no poder através do quê? Da força. E aí entra, né, a questão dos governos autoritários. A gente vai ter as ditaduras em vários países do continente africano, asiático e por aí vai. Aqui, quando a gente está falando da Primavera Árabe, essa questão dos governos ditatoriais vai ser fundamental. Por quê? Porque aquele anseio por democracia e liberdade que a gente mencionou antes. Então dá uma olhadinha aqui, ó, o ditadômetro, né? Alguns no Grande Oriente Médio, líderes, né, ditatoriais que a gente tinha. Então, no caso da Síria a gente ainda tem Bashar al-Assad, né? Isso aqui vai ser, é o resultado, isso aqui vale para 2010, tá? 2010, quando começa a Primavera Árabe, final de 2010. Então, lá em 2010, tu já tinha, basicamente, o Bashar al-Assad ali 11 anos no poder, presidente da Síria, continua até hoje. Tá? Então, tu já vê que ele está mais de 2 décadas aí. Na Jordânia, o rei Abdullah, no Bahrein, o rei Hamad, na Tunísia, que aqui a gente vai dar uma atenção especial, porque é onde começa a Primavera Árabe, o Ben Ali, né? Ele vai ficar, até 2010, ele já estava lá há 23 anos no poder. O Hosni Mubarak no Egito, vai ter um papel fundamental na nossa aula. No Iêmen, o Abdullah Saleh. O Muammar Gaddafi, importantíssimo ali na Líbia. Cara, olha só, isso para 2010. Ele ficou 42 anos no poder. Tá? Dessa galerinha aqui, alguns foram tirados do poder. Esse é um ponto importante. Outros permaneceram. O caso do Assad aqui na Síria é um exemplo. Permanece até hoje como o grande líder, o grande presidente sírio. Tá? Mas repara, tu tem alguns que estão há décadas, mais de 2 décadas, mais de 3 décadas, o Gaddafi, mais de 4 décadas no poder. E tu tem uma população, e aí, claro, países onde tem um governo ditatorial muito longo, há uma privação da liberdade, há uma procura, uma caça à oposição para evitar ser destituído do poder.
certo? Então esses elementos de permanência, de perpetuação no poder através da força, isso é fundamental. E claro, no momento que tu tem um governo ditatorial, tu tem uma concentração de renda, uma concentração de poder, uma concentração econômica nas mãos dessa elite que governa o território, tá? Então, com isso em mente, vamos falar do início do processo, vamos falar da Tunísia. A Tunísia, Chuchu, é um país também, a gente estava falando, a gente mencionou aqui, ó, é o país onde tinha o Ben Ali, né? O caso desse ditador, ele estava 23 anos no poder, ficou 23 anos no poder. É aquela lógica, governo autoritário, perseguição à oposição e por aí vai. E o grande lance é que esse governo do Ben Ali, ele já era marcado por vários casos de corrupção. E nisso, tá? A Tunísia já vivenciava ali nos anos 2010, tá? Por uma profunda crise econômica, e essa profunda crise econômica, ela vai ter relação com algo que aconteceu alguns anos antes, que vai ser a crise econômica de 2008. Crise econômica de 2008, por quê? Porque essa crise econômica de 2008 que estoura nos Estados Unidos, a bolha imobiliária dos Estados Unidos e por aí vai, ela impacta diretamente as economias da União Europeia, e aí tu vai lembrar assim, ó, Grécia, Espanha, Itália, por exemplo, são países profundamente atingidos pela crise econômica de 2008. E, obviamente, né, impactando a economia da União Europeia, a gente vai ter reflexos disso na parte ao sul do Mediterrâneo, no norte da África. E aí a Tunísia tinha a Europa como um grande exportador, né, um destino das exportações de matéria-prima, tal, uma dependência muito grande da economia europeia. A economia europeia em crise, tu gera uma crise em efeito dominó, é um mundo globalizado, bebê, tu gera uma crise na Tunísia, então, ou melhor, tu aprofunda a crise na Tunísia. E aí tu tinha um governo com graves casos de corrupção. Tu tinha um país entrando em crise econômica cada vez maior. E vai chegar uma hora que a galera começou a sofrer, ser impactada, a população mais pobre ser impactada, tal. E esse carinha aqui, tá? Mohamed Bouazizi, que é esse cara na foto aqui, que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Esse cara, ele era um vendedor de frutas, né? Ele andava nas praças ali da... Putz, fugiu o nome da praça. Na capital da Tunísia, em Tunis, né? E aí o que acontece? Ele estava lá, levava um carrinho de mão, umas frutas, vendia para sustentar a família, né? Eu acho que eram 7 pessoas na família dele, se não me falha a memória. E ele sustentava vendendo frutas no carrinho de mão. E nisso, um dia ele está vendendo as frutas dele, um ambulante, né? Vendendo as frutas dele na praça. Aí vem a polícia, dá um esculacho no cara, cobra os impostos, cobra ali um por fora, né? Pá, pá, pá. Ele não tem grana e os caras confiscam o carrinho de verduras desse cara. Eu quero a base para sustento dele e da família. E ele chega do ponto. O que ele vai fazer? A forma dele protestar é se autoimolar em praça pública. Esse aqui é o Mohamed Bouazizi, né? Esse que é o ponto importante, Chuchu. A gente tem esse cara chegando no seu limite, não aguentando mais aquela condição, e ele entra talvez num momento, numa situação extrema, brutal, né, de manifestação, que é tocar fogo em si mesmo. E nisso, o que acontece? Ele não morre. Ele não vai morrer, ele vai ficar profundamente mal, vai ter a maior parte do corpo dele prejudicada, enfim, e o que acontece? Ele vai para o hospital, a população se reúne ao redor do hospital, né? Porque vê, em detalhe importante, enquanto ele estava lá na autoimolação, tu tinha a galera que assim, ó, filmando, tanto que a foto dele tá aí. O pessoal filma, tira foto, tem gente que vai ajudar, tal, mas enfim, tem gente que vai fotografar. Ele vai para o hospital, beleza? No hospital, cercado por populares, né? Que estão vendo nesse cara ali alguém que, pô, aí, ó, nos representa, que tá no limite, não sei o quê. O Ben Ali, o ditador da Tunísia, vai visitar o cara, vai sofrer protestos ali, mas ele vai lá visitar para pagar de bom moço. E dá 2 dias, Mohamed Bouazizi falece, não aguenta os ferimentos e ele morre. E quando ele morre, ele vai virar meio que um mártir, tá? E aí sim a galera pira.
Né? Por quê? Porque esse cara vai morrer em função de não aguentar mais a situação na Tunísia. E esse é o estopim para a Primavera Árabe. Isso começa a se propagar. O pessoal começa a receber a informação que o Bouazizi morreu, né, tentando reivindicar melhores condições para não aguentar mais a situação na Tunísia e por aí vai. E a galera vai às ruas em massa, certo? E o que acontece? A pressão vai ser tão grande, que ali em 2011, só que foi em dezembro, né? Dezembro de 2010, 2011, logo no início, o Ben Ali dá o pinote, deita o cabelo, vaza fora da Tunísia, da Bolívia, olha, da Tunísia, porque, cara, ele viu que não ia dar sustento, ele não ia ter governabilidade, né? Quem tem medo e ele, ó, vai embora. E nisso, tá? Ele vai fugir para a Arábia Saudita, certo? Ele foge para o Ben Ali, foge para a Arábia Saudita e a gente começa a ter essas manifestações ganhando força, tá? Essas manifestações na Tunísia, especificamente na Tunísia, elas são conhecidas como Revolução de Jasmim, tá? Revolução de Jasmim. E depois se propaga, ok? E aí o conjunto de manifestações que a gente vai ter em outros países é que a gente vai entender como Primavera Árabe. Mas na Tunísia, o início ali, em função da morte do Bouazizi, vai ser a Revolução de Jasmim. Em 2014, o país, né, já o Ben Ali vai-se embora, aí tu começa a ter toda uma situação de tentativa de redemocratização, porque aí o ditador, né, abandonou o país, arregou, foi-se embora, então vamos implementar uma democracia aqui na Tunísia. Em 2014, o país vai ter a primeira eleição após os eventos da Primavera Árabe, tá? Só que assim, democracia é linda, não é o ideal, mas é o melhor sistema entre os piores, né, que a gente tem. E as condições socioeconômicas, os problemas socioeconômicos na Tunísia persistiram. Caiu um lenço aqui do lado, mas não tem problema. Persistiram. E o fato é que, bom, beleza, as coisas estavam indo assim, tinha um governo eleito, tinha uma democracia. Entretanto, olha só como as coisas são frágeis. 2021, agora, pós-pandemia, o presidente Kais Saied realiza mudanças políticas. Entre essas mudanças políticas realizadas pelo Saied, eleito democraticamente, ele vai demitir o primeiro-ministro. Ele vai suspender o parlamento. Ele vai mudar a Constituição, dando mais poderes, adivinha para quem? Para o presidente, que adivinha só, é ele. E aí, isso começa a alimentar novos protestos agora na Tunísia. Mas o que a gente está vendo? A partir de 2021, a gente está vendo que uma nova Constituição vai ser aprovada logo no ano seguinte, 2022. Tu vai ver um parlamento que não tem mais participação, porque o Saied vai tirar o poder do parlamento, vai tirar o primeiro-ministro. Ou seja, a gente pode dizer que a Tunísia está voltando a ter um governo, gradualmente, um governo ditatorial novamente. Então teve esse intervalo de democracia, mas uma democracia muito frágil, e agora está sofrendo de novo com um governo mais autoritário. O ponto, Chuchu, é que tu entenda o seguinte, tá, beleza, contei toda a história aqui da Tunísia, é legal para tu lembrar como é que foi, que aconteceu, a questão do Bouazizi se tornar meio que um mártir para a população, né? E tu começa a ter, e tu vai ter nesse primeiro movimento dessa Revolução de Jasmim, a derrubada de um ditador. E isso é noticiado, e isso se espalha. Aqui eu trouxe duas charges para entender o seguinte, o poder que, neste caso, as redes sociais vão ter um papel fundamental, porque elas vão ajudar a propagar. Lembra que eu falei, né? Que a galera tava lá, ó, filmando, né, os protestos e não sei o quê, e isso circula pelas redes sociais no mundo árabe. E aí vai chegar a notícia nos países vizinhos da Tunísia de que lá na Tunísia a galera foi às ruas, bateu de frente com um governo autoritário, o governo arregou, fugiu e conseguiram derrubar um ditador que estava há mais de 2 décadas no poder. Saca o efeito dominó?
E aí tu começa a perceber manifestações acontecendo em países vizinhos à Tunísia. Por exemplo, a gente vai ter no Egito. No Egito, a gente tinha um ditador, a gente viu lá no início, né? O Hosni Mubarak. O Hosni Mubarak estava há 30 anos no poder. 30 anos no poder, certo? E a galera, né, no Egito também é a mesma lógica. Pô, viu o que aconteceu na Tunísia? Vamos pra rua. Vamos pra rua. Vamos chegar na rua e vamos botar o Mubarak pra fora. Só que o que acontece? Num primeiro momento, né, e aqui o Egito tem uma diferença em relação à Tunísia, a diferença é a seguinte: no Egito, o Hosni Mubarak não vai sair fugido. Ele vai botar o exército contra os manifestantes. Então tu começa a ter conflitos entre as forças militares e a população. Cara, olha só, isso aqui é um protesto na praça, no Cairo, na capital do Egito ali. Cara, olha a loucura, milhares de pessoas. E o governo mete as forças armadas contra a população. Em vez da população recuar, ficar com medo, isso alimentou ainda mais a gana. Vão pra cima, porra, e a galera vai. E aí tu tem um troço muito violento, uma manifestações extremamente violentas, e o grande lance é que a gente vai ter aqui o Hosni Mubarak, ele sendo preso. Vai chegar uma hora que os anseios populares são tão intensos, a galera tá tão com sangue no olho, que vai botar o cara pra fora. E o cara vai ser preso e vai ser condenado à prisão perpétua. Depois já morreu, tá? Ele vem a falecer, certo? Mas enfim, foi-se pro inferno. Mas o fato é isso, ele é derrubado. E isso vai ser perpassado nas redes sociais. Os caras estão lá mandando, ó, botando um barato pra fora, não sei o quê. E olha só, no Egito, Chuchu, a gente vai ter aqui a doideira que em 2012 uma eleição vai ser eleito. Democracia. Opa! Agora temos o governo democrático do Egito. Temos a eleição de um cara chamado Mohamed Morsi. Esse cara, e aí tem um detalhezinho sórdido aqui, né? É importante, ele vai ser eleito em 2012, perdão, e ele é ligado à Irmandade Muçulmana. Opa, muçulmano, tá? Que é a maior e mais antiga organização islâmica que a gente tem no Egito, tá? E por décadas ela foi perseguida pelo Mubarak. Então, sempre se via essa irmandade Mubarak, né, com o ditador ali ao longo dos seus mais de 30 anos no poder, ele sempre viu ali a irmandade, sempre colocava a irmandade muçulmana como algo a ser combatido, com uma oposição muito forte, né, porque tinha questão religiosa por trás, e aí o Mubarak vai dizer o seguinte, não, vamos caçar esses caras, era oposição e tal. Nisso, a gente vai ter em 2012, então, o Morsi sendo eleito, e ele é o representante da Irmandade Muçulmana, ele tem uma ligação com a Irmandade Muçulmana. E aí, a galera que estava no poder antes, os aliados do Mubarak, sobretudo os militares, vão olhar para o Morsi e vão dizer o seguinte, esse cara aí logo logo vai crescer as unhas e vai querer botar a gente para escanteio. Os militares falando, malditos milicos, já diz o pessoal do Medo e Delírio em Brasília, né? Malditos milicos. E aí o que vai acontecer? Vão querer colocar a gente para fora. O que acontece? Chuchu, olha só. Eu coloquei ali, escrevi em cima. Mas enfim, a gente vai ter um golpe militar em julho de... Eu vou até mudar a cor da caneta aqui. O Morsi eleito em 2012. Julho de 2013, golpe militar, derruba o presidente eleito, derruba o Morsi do poder. Tá? E aí, o comandante-geral das Forças Armadas do Egito, um cara chamado Abdul Fattah al-Sisi, assume o comando do país. Esse cara é o presidente atual do Egito hoje. No momento que eu estou gravando essa aula aqui, quase metade de 2024, o al-Sisi ainda é o presidente. Eleito, reeleito várias vezes. Tu tem eleições no Egito e o al-Sisi ganha lá com seus 98%, 97% de votos. Sempre. Claro, Chuchu, que não é uma eleição limpa, democrática, tal, mas é manipulada e o cara tá sempre sendo reeleito. Não tem uma oposição, a oposição é perseguida, né? E ele vai sendo eleito com aquelas eleições que a gente conhece que não funcionam de forma correta, tá? Mas o fato
é que a gente vai ter essa perpetuação de novo. Teve um intervalinho ali de democracia, 2012 até metade de 2013, acabou e a gente voltou a ter um governo autoritário no Egito, tal qual aconteceu mais recentemente na Tunísia. Tá? E aí, olha só, o que eu coloquei aqui para vocês, ó, nas eleições presidenciais de 2014, o Al-Sisi foi eleito com 96,9% dos votos. Ele é amado pela população egípcia. Em 2018, com 97% dos votos. Ele é um ídolo. Cara, esse que é o ponto, Chuchu, entender isso aqui, ó. A gente tem a Primavera Árabe é isso, essas manifestações populares, clamando por democracia, clamando por liberdade, e em alguns casos, né, na Tunísia, tu vai ter a derrubada de um ditador e a implementação de um governo democrático, que não dura um pouco mais, né, mas não dura para sempre. No Egito, tu tem uma revolta que vai ser combatida com violência por parte do governo, o governo cai, aparece um pequeno intervalo, uma lesga ali de democracia, tchau para ela, mais o governo autoritário. Né? Então, entra aqui uma ideia importante. Essa charge já está dando spoiler de um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o tal do inverno árabe. Tá? É isso. Olha a botinha, olha de quem que é a botinha amassando os manifestantes. Não é por nada que está camuflado aqui com um coturno. Sacou? Então, tu tem uma primavera árabe, né? Beleza, tal. Aqui a charge do Junião aqui trouxe uma mulher que na realidade não tinha, né? Porque as manifestações eram homens de um lado, mulheres no outro. Tem uma questão religiosa ali por trás. Mas era isso, tá? E aí o que acontece? Em segundo, né? A gente tem agora, 2019, o parlamento do Egito ele aprovou uma emenda constitucional que permite o Al-Sisi permanecer no cargo até pelo menos 2030. A democracia não está no Egito. E aí um detalhe importante, a gente vai ter mais adiante quero gravar uma aula, e aí você tem que lembrar do que eu vou dizer agora. Uma aula que a gente vai falar de Israel e Palestina. Tá na minha lista, eu só não consegui gravar ela ainda. Mas o Egito é o primeiro país árabe a reconhecer Israel, lá em 79, Acordo de Camp David, certo? E desde 79, desde 1979, o Egito recebe uma ajuda, né? Uma mesada, né? Vai receber desde 79 essa mesada, e essa mesada é em função do quê? Ela é dada para que o Egito mantenha o Acordo de Camp David e o apoio a Israel. E essa mesada é paga pelo governo dos Estados Unidos. E ela é paga para quem? Para a população? Não, é paga para os militares. Então, a manutenção do Al-Sisi no poder, pelo menos até 2030, garante que esse dinheiro vai entrar regularmente nas contas do Egito. Em prol disso, tem que apoiar Israel. Tá? Bom, aí olha só, beleza. Beleza nada, né? Coisa que está complicando. Mas não nos restringimos a Tunísia e Egito. Chegamos na Líbia. Líbia aqui, ó, Tunísia faz fronteira com a Líbia. O Egito está a leste da Líbia, bonitito, né? E aqui a gente chegou num outro país que tem um ponto importante, que é o seguinte, o ditador mais longínquo que a gente tinha nesses países da Primavera Árabe, Muammar Gaddafi. E aí, cara, a história da Líbia é muito doida, porque assim, ó, chegou uma época, ali pelos anos 90, que o Gaddafi, ele era tipo, como é que eu vou dizer, quem que seria hoje? Ele era o, com quem que eu poderia comparar? Alguém famoso, ele era o The-Rock, né? Sempre bem-vindo nas festas e não sei o que, o cara bem recebido, o cara social. Era o presidente que chegava, The-Rock foi uma péssima comparação, mas enfim, era o cara que era convidado, estava circulando pelos grupinhos dos presidentes e líderes mundiais e era bem visto e tal. A Líbia era considerado um país com forte crescimento econômico, cara, riquíssimo em petróleo, né? Exportando petróleo a rodo. E aí o Gaddafi, a Líbia tá crescendo, o Gaddafi bem visto e tal, mas não dá para excluir que o cara era um ditador, um dos mais longevos que a gente tinha ali na região, saca? É que nem hoje quando o pessoal assim vai lá fazer, presidentes vão lá fazer foto com o MBS na Arábia Saudita, né? Ah, Arábia Saudita, nossa parceira. Cara, o governo da Arábia Saudita hoje é um governo autoritário, um governo ditatorial. Tem perseguição à oposição, morte de opositores, mas tá lá, né? Tem petróleo, tem riqueza, então a gente passa pano. E na época não se fazia com a Líbia, ok? Então olha só, a gente vai ter um país
que, da mesma lógica, tinha um governo autoritário, tinha uma desigualdade social muito grande, tu tinha uma riqueza, né, uma riqueza muito grande do petróleo, bom, gerado ali pela exploração de petróleo e tal, mas que não chegava para a maior parte da população. O dinheiro estava concentrado. O palácio do Gaddafi, chuchu, era coisa de outro nível, era a banheira de ouro, era a riqueza extrapolada. E não esquece que a dona Líbia é membro da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Tá? Então considera isso, soma os fatores que eu mencionei antes, e aí o seguinte, tu tem esse contexto e a população líbia que está vendo um governo autoritário, está vendo um governo que concentra renda, está olhando para o que está acontecendo na Tunísia, está olhando para o que está acontecendo no Egito, e está dizendo o seguinte, e por que a gente está fazendo a mesma coisa? Por que a gente está aqui parado? Vamos para a rua. Vamos para a rua, vamos para a rua. E a galera vai, e a população líbia vai para a rua, e as manifestações que a gente vai ter são fortemente reprimidas pelo governo, tá? Então tu vai ter a morte de civis em grande quantidade por causa da repressão. Claro, o Gaddafi não, cara, o cara era o Gaddafi. Então assim, tipo, população se manifestando contra mim. Bota a paulada nessa galera, né? Isso vai levar a sanções internacionais contra o Gaddafi, certo? Ele vai sofrer uma série de sanções internacionais. A gente vai ter o Conselho de Segurança da ONU autorizando medidas de proteção para os civis, e nisso a gente vai ter uma interferência internacional, tá? Da ONU, da resolução da ONU, né? Que vai colocar essas medidas de proteção à população civil, e a gente vai ter, sobretudo, chuchu, a OTAN. Qual é o papel da OTAN aqui? E a gente tem que discutir isso um pouquinho, tá? A OTAN, aqui para não tremer, realiza uma intervenção no país. Como assim intervenção no país? Cara, olha só, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, tá? Lembra que ela tinha um papel, quando ela vai ser criada lá em 49, a OTAN tinha um papel que era proteger os países capitalistas, os membros da OTAN, contra a ameaça comunista, beleza? Terminou a Guerra Fria, qual é que era o papel da OTAN? Qual passou a ser o papel da OTAN? Eu não sei o que. Depois de 2001, os atentados das Torres Gêmeas, a OTAN passou a ter um papel, né, de combate ao terrorismo, e do nada, ela vai vir aqui em 2011 e ela começa a bombardear as forças militares ligadas ao Gaddafi. Mais ainda, ela vai bombardear, chuchu, ela vai bombardear o palácio do Gaddafi, onde ele estava escondido. Destrói, e a população, depois que a OTAN tá bombardeia o palácio do Gaddafi, a população invade o palácio, acha o Gaddafi escondido, acho que era num banheiro, e lincha o cara. Tá entendendo? Então, assim, ó, a ONU, o Tribunal Penal Internacional já tinha solicitado um mandato internacional de prisão do Gaddafi e tal, mas quando o palácio é bombardeado, a população avança e vai dar-lhe uma porrada, vai moer o cara na porrada. Cara, eu não coloquei aqui porque, tipo, não precisa, mas se quiser, se tu tem um estômago, tu vai no Google Imagens e coloca Gaddafi morto. As imagens estão aí, estão nas internet. O cara tá destruído, tá moído, tá entendendo? Então, assim, o que tá acontecendo? Tu tem uma situação que a OTAN... Mas por que a OTAN foi para lá? Qual é o papo? Da onde que a OTAN achou que podia fazer uma intervenção, bombardear um país? Cara, por que não fez isso no Egito? Por que não fez isso na Tunísia? Por que fez na Líbia? Porque a Líbia tem petróleo. Logo depois da morte do Gaddafi, tu começa a ter o quê? Tu começa a ter uma série de países interessados no petróleo líbio, fazendo parcerias com o novo governo que vai surgir, né? Se aliando, chamando a Líbia para o seu lado, por causa do petróleo, tá? Então isso aqui é extremamente importante, tá? Olha só, pós-Gaddafi, o país acabou dividido em 3 regiões, tá? Então dá uma olhadinha ali no mapa. Tripolitânia, tá? Que fica ao redor de Trípoli, a capital. Fezzan, que vai ficar essa parte meio a sudoeste, perdão, e Cirenaica. Essa aqui, talvez uma das mais importantes, que é onde tu vai ter, que é a parte leste do país, ó, isso aqui é a Cirenaica, que tu tem grandes reservas de petróleo
as maiores reservas de petróleo da Líbia estão aqui, estão nessa região. Só que qual é o grande lance? Chuchu, a gente tem na Líbia hoje, tá, um país completamente dividido. A gente tem um país hoje que ele está fragmentado, ele está cortado. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos colocar aqui em verde, tá? Um país está fragmentado. Então a gente está pensando aqui o seguinte, olha só, a ideia, tá, de interesse de atores internacionais no país, certo? Quem é que está de olho na Líbia? A gente pode pensar aqui, ó, vamos fazer uma divisãozinha aqui, ó, vou fazer aqui, ó, tá? Vamos pegar aqui, laranjinha, Turquia de um lado, tá? A Turquia, com apoio ao governo, fazer a flechinha para cá, ó, apoio ao governo líbio, que mal consegue comandar o país, tá isolado aqui em Trípoli, né? E, cara, mal consegue administrar o país, certo? E do outro lado a gente vai ter quem? A gente vai ter países como, por exemplo, a Rússia, a gente tem países como, por exemplo, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, e essa galera, ela vai estar de apoio, apoiando quem? Vai estar dando apoio ao cara que comanda forças paramilitares e que comanda a Cirenaica, a região de maior concentração de petróleo. Um cara chamado Khalifa Haftar. Acho que escrevi certo, Haftar, tá? Khalifa Haftar. Esse cara, ele se tornou, né, uma grande liderança que vai se opor ao governo da Líbia, ao governo de Trípoli, e ele comanda uma parte gigantesca do país, que é essa parte a leste, certo? E aí, a gente tem desde 2014, olha só, desde 2014, uma guerra civil no país. O que eu escrevi aqui? Nossa senhora. Guerra civil no país. Porrada, porrada, porrada. País fragmentado. Há quem diga que talvez a Líbia não se mantenha com esse território que vocês estão vendo aqui embaixo. Talvez ela seja fragmentada, talvez surjam novos países, né? Tu tem o governo líbio com apoio da ONU, tá? Sediado em Trípoli. Tu tem ali o Exército Nacional Líbio comandado pelo Haftar, né? E aí, cara, tu tem essa porradaria comendo. E eu vou te dizer o seguinte, a Líbia ainda não conseguiu fazer eleições. Mal consegue ter um governo eleito, tá? Então, te liga nisso aqui, ó. É um país fragmentado. Olha as situações. Olha o que a gente tem a realidade da Tunísia, olha a realidade do Egito, na Líbia. Aí a gente tem aqui, né? Olha só, o efeito dominó na charge aqui de cima. Aqui, isso aqui é muito interessante, é o Gaddafi, né? Mas olha só, aí tu tem o Khalifa Haftar, né? O cara representando, não o Khalifa, mas o representando ele. E, né, a verdade por trás dos fatos se desdobra na tua cara, né, seu Obama? Enfim, na Síria, de novo, e aí eu vou falar o que eu mencionei lá no início da aula, né? Eu não vou aprofundar muito a questão da Síria, Chuchu, porque a gente vai ter, eu quero fazer uma aula especial falando só das questões sírias, tá? Que é bem importante. Mas, para só, a gente vai ter um ditador, que é o Bashar al-Assad, ele assume o poder em 2000, porém, um detalhe importante, o pai do seu Bashar al-Assad, casos de família, tá? Com Márcia Goldschmidt. Olha só, o pai do Bashar al-Assad, o Hafiz al-Assad, ele estava no governo da Síria desde a década de 70, se não me falha a memória, desde 71. Aí ele fica doente em 2000 e o filho assume o comando. Então, o Bashar al-Assad está no poder só desde 2000, só faz 24 anos. Mas o pai, desde a década de 70. Então, mais de 50 anos aí de governo da família Assad na Síria. É um governo autoritário, é um governo ditatorial, tá? E aí a gente vai ter uma série de protestos acontecendo em 2011, na esteira do que aconteceu na Tunísia, no Egito e tal. Olha só, população indo às ruas. E aqui tem uma questão importante, tá? A Síria, ela tá numa outra posição geográfica. Aí a gente falou Tunísia, Egito, falamos da Líbia, né? Alguma coisa vai acontecer na Argélia, a gente vai mencionar rapidamente depois, mas isso no norte da África. Aí chegamos na Síria, Oriente Médio.
E o governo do Bashar al-Assad era um governo aliado à Rússia, tá? E que colocava alguns entraves para a criação de oleodutos e gasodutos que passassem pelo seu território, ligando o Oriente Médio ao território europeu, certo? Muito se acredita que essa não permissão para a instalação desse gasoduto em território sírio era um interesse russo para manutenção e fortalecimento do Nord Stream 1, Nord Stream 2. São dois gasodutos que vêm do território russo diretamente para a Alemanha. Vamos lá, é assim mesmo, né? Essas questões internacionais, essas relações internacionais são essa chuva de informação, o que torna ela uma delícia. Mas enfim, a Rússia botar pressão, nossa, não deixa o gasoduto passar aí não, meu galo, né? Senão não tem garrafinha de vodka para ti. E o Bashar al-Assad tá sereno. E há quem coloque que é uma versão do governo sírio de que quem vai começar a puxar essas manifestações aqui são pessoas contratadas. Por quem? Pelos inimigos do governo, que têm interesses internacionais no território sírio, que permitiriam, a partir de uma mudança de governo, a instalação de um gasoduto na Síria. E aí quem seria? Seria a Arábia Saudita, seriam os Emirados Árabes Unidos, seriam os Estados Unidos, saca? E aí esses caras teriam feito, né, todo um intuito de começar essas manifestações, e aí isso ganha força. Mas o ponto é o seguinte, olha só, a gente vai ter uma grande repressão governamental no início dessa guerra. Tá? Então, tu vai ter uma violência tal qual a gente teve no Egito, só que no Egito o Mubarak cai do poder. Na Síria, não. Essa guerra da Síria de 2011, ela vai bem dizer, Chuchu, a gente poderia colocar aqui até mais ou menos 2021, quase 10 anos de guerra. A gente ainda tem algumas questões de conflitos mais esporádicos acontecendo. A gente teve a presença nesse conflito da Síria do Daesh, né, o que a gente vai chamar aqui de Estado Islâmico, que ele surge no Iraque, mas depois ganha força na Síria, né? É uma série de elementos, por isso que a gente vai ter uma aula especial sobre a questão síria, tá? Mas a violência vai comer solta aqui, tá? E aí, olha só, e aqui entra um ponto importante, tá? Que é o seguinte, a gente vai ter o governo sírio, ele é um governo xiita. É a menor parte da população, quando a gente está pensando na população muçulmana na Síria, a menor parte da população é xiita. E essa parcela da população tem no governo seu representante. Bashar al-Assad é xiita. Agora, a maior parte da população muçulmana vai ser sunita. Opa, esse aqui não adiantou, vamos de azul. Vai ser sunita, 74%. Então, aí entra outra questão que a gente estava mencionando antes. Um dos países que eu disse, né, que era contrário ao governo Assad era a Arábia Saudita, que hoje, né, tem lá o seu governo sendo o grande representante sunita. E aí, olha só, um governo xiita, porque aí tu vai ter, vamos embolar isso aqui, vamos embolar um pouquinho mais, porque é assim que fica bonito. Bashar al-Assad é aliado da Rússia, beleza. Qual é o outro país do Oriente Médio que também tem um governo xiita? E que também é um grande inimigo da Arábia Saudita? Exato, o Irã. Então, a ideia de menos um governo xiita no Oriente Médio, pensando na derrubada da família Assad na Síria, para a Arábia Saudita, seria o quê? A possibilidade de ter um inimigo a menos e ter mais um governo aliado se tu tivesse um governo sunita assumindo a posição, assumindo o lugar do Bashar al-Assad. Doideira, né? Então vamos lá. Mas o fato é esse, tá? A gente vai ter essa repressão violenta. E aí eu coloquei essa charge porque ela traz, resumidamente, as alianças que vão se formar. Eu tenho aqui o Bashar al-Assad, que é esse cara de azul aqui. Olha aqui o Vladimir Putin, né? Tem aqui a Rússia colocando dinheiro nas tropas militares sírias, certo? Do outro lado, tu tem, que era o presidente na época, quando eclode o conflito, que é o Barack Obama. Depois, no governo Trump, né? Ele vai participar também aqui. Mas olha só, aqui tu tem um árabe. Esse árabe pode estar representando a Arábia Saudita?
Pode. Pode estar representando o Catar? Pode. Pode estar representando os Emirados Árabes Unidos? Pode. Enfim, né? Então tu tem essa galera. E aí, quem é que tá colocando grana nos rebeldes? Governo americano. Sacou? Chuchu, e um detalhe é o seguinte, na guerra da Síria, a gente vai ter uma série de diferentes grupos rebeldes. Eu coloquei grupos rebeldes aqui, né? Mas enfim, a gente vai ter, por exemplo, o Exército Livre da Síria, que recebia, porque pode ser esse carinha aqui, ó, Exército Livre da Síria, que recebia governo, né? Do governo, recebia apoio financeiro, armamento dos Estados Unidos, sobretudo da Arábia Saudita, mesmo que muitas vezes a Arábia Saudita não admitisse isso, nem o governo americano. O governo americano nega até hoje ter abastecido financeiramente e militarmente o Exército Livre da Síria, outros grupos rebeldes. Por quê? Porque muito se coloca que, dentre esses grupos rebeldes, um que estava era o Daesh, era o Estado Islâmico. E num primeiro momento, a ideia era derrubar o Bashar al-Assad, então valia apoiar qualquer grupo rebelde. Aí, no decorrer das tensões, dos conflitos, vai se vendo o que era o Estado Islâmico, o nível de hardcore que os caras eram, e a partir disso, não, a gente nunca apoiou o Estado Islâmico, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá? Mas, na Síria, qual é a consequência? Esse cara aqui tá até hoje comandando o território, certo? Para a gente começar a finalizar, a gente tem a realidade no Iêmen. O Iêmen é o país mais pobre do Oriente Médio. A gente vai ter uma aula, já programei, vai ter uma aula sobre Iêmen também, mas é o país mais pobre do Oriente Médio. E quem comandava o país até a Primavera Árabe era esse carinha aqui, né? O Abdullah Saleh. Ele governou o país ali por 33 anos, certo? Até um ponto que, assim, o Iêmen, até os anos 90, ele era dividido em Iêmen do Norte e Iêmen do Sul. E o Saleh, ele era presidente do Iêmen do Norte. Quando se unifica, ele assume como presidente do Iêmen, beleza. Então ele ficou ali muito tempo como governo autoritário, né? Quando o Iêmen era dividido e depois que ele se unifica, certo? E ele vai ser deposto em 2012. Cara, olha só, eu trouxe aqui um exemplo do que é a realidade do Iêmen. Tu vê aqui, ó, uma pobreza extrema e tu tem o Palácio do Governo aqui no fundo. Então, a desigualdade gigantesca, certo? E aí o governo que concentra grana, tu tem uma elite de governo ali que tem muita riqueza, uma população extremamente pobre, é o país mais pobre do Oriente Médio. E em 2012, o Abdullah Saleh é deposto. Quando ele é deposto, né, e a gente tem as manifestações, que nem eu coloquei aqui, ó, as manifestações no embalo da Primavera Árabe, a gente vai ter a eleição desse cara aqui, ó, o Abdul Rabu Mansur Hadi, certo? Só que o que acontece? O Iêmen, ele chega num ponto no decorrer da sua trajetória recente, cara, e esse cara aqui, o Hadi, tem apoio da Arábia Saudita, tá? Só que o fato é o seguinte, o Iêmen, o Hadi esse, mesmo com o apoio da Arábia Saudita, ele não consegue comandar o país também vai se fragmentando, tal como a gente falou da Líbia. E nisso o caos se agrava no país. O Hadi hoje não é mais presidente, tá? Ele não é, ele já teve outro cara. Hoje a gente tem o Al-Alini, se não me falo, Al-Nini. Enfim, não me lembro o nome do presidente hoje do Iêmen, mas não, já não é o Hadi, né? Mas a gente mantém o apoio saudita aos presidentes iemenitas, certo? Só que o grande lance é o seguinte, é um país num completo caos. Segundo a ONU, o Iêmen vive a maior crise humanitária que a gente tem no planeta, tá? Por isso que vai ter uma aula especial do Iêmen, porque a situação é preocupante. Mas o que acontece? Se eu pegar aqui assim, ó, fazer um mapa muito tosco do Iêmen, ele é mais ou menos isso aqui, ó, tá? Ele é bem fácil de desenhar, é quase isso aqui. Ai, não é bem assim, eu sei, mas enfim, estou fazendo rápido. A gente tem a capital, Sanaã, tá? E aí o que acontece? Olha só, olha a realidade do Iêmen hoje, em vermelhinho aqui, ó. Eu tenho essa porção aqui, tá? Que é comandada por um grupo que vocês já ouviram falar no noticiário, são os Houthis, tá? Que são grupos rebeldes ali que têm apoio do Irã, querendo derrubar o poder. A gente tem a área de controle do governo, mais ou menos isso aqui. Eu vou puxar a flechinha para cá. Governo apoiado pela Arábia Saudita.
Aí a gente tem, em alguns pontos, vou colocar aqui em azul, a ação do Daesh, tá? Ou tu pode chamar de ISIS ou Estado Islâmico, mas enfim, né, não é exatamente o mesmo do Iraque, mas enfim, né, estão associados a eles. E vamos usar o verde aqui, que a gente tem alguns separatistas nessa parte aqui, ó, do país. Esses separatistas, com apoio dos Emirados Árabes Unidos, que fica aí próximo, né? A gente tem Oman logo do lado, da parte leste, Emirados Árabes Unidos, né, próximo ali, já apoiando esses separatistas. Ou seja, cara, olha a loucura que é o país. E a população vai sentando, tá? Então, nisso, e aí, cara, por que vocês ouviram falar recentemente desses maluquete aqui, ó? Os Houthis, eles vão, por exemplo, atuar no Mar Vermelho. Agora que a gente começou a ter, recentemente que a gente começou a ter, como a invasão de Israel, a faixa de Gaza, né? Enfim, nesses últimos tempos, para dar apoio ou para tentar enfraquecer a posição de Israel, a gente vai ter o Irã usando os Houthis como uma frente de ataque. Então, os caras vão sequestrar navios ali no Mar Vermelho, alguns navios vão ser afundados, então isso prejudica a circulação de mercadorias, de alimentos e por aí vai. Certo? Mas enfim, a gente vai ter uma aula. Ufa! Cara, geral, isso aqui é só um geral. Só um geral. E aí tem os outros casos. Meu Deus, não termina nunca. Eu falei que ela era mais longa do que o normal. Eu avisei lá no início, não briga comigo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Governos derrubados. Tunísia, Líbia, tá? Aqui, só que na Líbia, com uma guerra civil. Então, guerra civil na Líbia e na Síria. A gente vai ter governos derrubados após conflitos no Egito e no Iêmen, né? Aqui em verde, ó, vai pegar Marrocos Ocidental, aqui Omã, Kuwait, Jordânia, né? Grandes protestos e mudanças governamentais. A gente vai pegar grandes protestos aqui, mas sem mudanças governamentais, né? Então aqui, ó, na Argélia, aqui no Sudão, aqui no Iraque, né, no Líbano, protestos pequenos. Olha como se propaga na Arábia Saudita. Cara, na Arábia Saudita é interessante porque assim, ó, na Arábia Saudita, monarquia saudita, certo? Tá? Esses caras são sunitas. Tu tem uma teocracia sunita que governa um país que é a Arábia Saudita. Beleza. A gente vai ter a população, uma parte da população xiita na Arábia Saudita, ali em 2011, 2012, indo às ruas, se botando contra o governo. Porque tu tem um governo sunita e aí a população xiita, que é minoria na Arábia Saudita, vai, né, no embalo, naquele calor do momento da Primavera Árabe, vai para as ruas protesto e o governo saudita senta a linha na galera. E a galera, ao contrário do que aconteceu no Egito, recua, fica quietinha e amansa. Tá? Isso vai acontecer também, por exemplo, no Bahrein. Tá? Tu vai ter movimentos ali e tal, e o governo do Bahrein vai botar, né, as forças militares contra a população sofre o baque e cala a boca, se aquieta. Né? Protestos fora do mundo árabe, então aqui ó, na Turquia, a gente vai ter, no Irã, a gente vai ter, né? Isso vai levar a manifestações, claro que não vão mudar o regime dos ayatollahs no Irã, mas acontece, no Mali, na Espanha. A gente vai ter aquele movimento que a gente teve em 2000 e um pouco depois ali, que era o Occupy Wall Street, né? Talvez com o efeito da Primavera Árabe. A gente teve as manifestações de julho em 2013 no Brasil, talvez com um reflexo, né, um delay da Primavera Árabe. Pode ser, né? A ideia de botar, manifestar-se contra o governo e por aí vai. Só que o fato, para a gente encerrar, e a gente vai fazer questões, é que esses conflitos, essas tensões que a gente teve aqui, gerou uma crise de refugiados. Então a guerra na Síria é um exemplo disso, né? Vai levar um monte de refugiados e que vão em direção à Europa. Então a ideia, claro, em vários lugares do mundo, mas sobretudo a Europa. Então toda essa lógica de manifestações, conflitos que a gente vai ter na Líbia, no Egito, na Síria, né? Depois aqui em outros, isso vai fazer com que tu tenha um movimento migratório intenso em direção, sobretudo, ao território europeu e que permanece até hoje. E aí tu vai somar dois fatores.
Tu tem crise econômica de 2008, que impacta diretamente os países europeus, certo? Impacta diretamente na Europa. Aí tu tem os eventos da Primavera Árabe ao sul, no sul do Mediterrâneo e no Oriente Médio. A galera indo em direção à Europa, a Europa em crise. Aí tu começa a ter todo um choque, uma intensificação da xenofobia, fortalecendo nacionalismos, extremismos, né? A ideia de, não, os imigrantes estão vindo para cá para acabar com o nosso país. E tu tem uma tempestade perfeita que vai levar a uma série de problemas, sobretudo o fortalecimento de grupos de extrema-direita, de grupos neonazistas em vários territórios europeus. É isso, com discurso xenófobo, sobretudo. Islamofóbico, principalmente. Tá? Bom, chuchuzitos, acho que fechamos aqui, né? A ideia geral da Primavera Árabe. Ponto importante que a gente tem, que vale a pena lembrar, é que em 2018, né, a gente teve meio que o início de uma nova onda de protestos, mas que, enfim, não deram lá muita coisa. Tanto é que hoje a gente fala num inverno árabe. Ou seja, uma referência ao momento pós-Primavera Árabe, aquela charge que a gente falou do Egito, né? Que a gente teve aquelas manifestações, aquele calor do momento tal, e depois as coisas foram entrando em declínio, perdendo força, se acalmando, governos autoritários retomam o poder. A gente viu isso no Egito, com o Sisi, a gente está vendo agora na Tunísia, né? Outros que nem saíram do poder, que nem o Bashar al-Assad, e por aí vai. Então, a gente pode dizer que hoje a gente vive, né, um momento pós-Primavera Árabe, que a gente entende como o inverno árabe. Show? Vamos lá? URGS. Com relação aos movimentos ocorridos entre 2010 e 2013, que ficaram conhecidos como Primavera Árabe, considera as afirmações abaixo. Vamos lá. Primeiro, as redes sociais tiveram importância no compartilhamento de informações e na repercussão de acontecimentos. Sim, salabim, mimim. A gente viu, é isso que levou esse efeito dominó. Perfeito. Então já vamos tirar aqui, ó. Letra B tá fora, letra C tá fora. Beleza. 2. As manifestações ocorreram em países como Tunísia, onde começou, perfeito, né? Deixa eu colocar um bonitinho aqui, ok. No Egito, queda do Mubarak, e na Líbia, Gaddafi dando tchau. Beleza. A 2 aqui é verdadeira. Já tiramos então a A e, bom, a 3 que vai decidir. A Tunísia é o único país, quando tem o único, só ele, não sei o quê, no qual foi instalada uma ditadura. Não, a gente teve no Egito, a gente teve vários outros lugares. Não, tá? A terceira, a Falciane. Então, riscamos a letra E e ficamos com a letra D de deu ruim na Primavera Árabe. Certo? Primeiro aqui, barbada, fácil demais. Vamos para a segunda. Opa, vamos dar a cor da caneta aqui. Em meio a mais longa pausa nos combates no Iêmen, tá? Mais de 9 meses, a Arábia Saudita e os rebeldes Houthis, tá? Eu escrevi certo antes, acho que sim, né? Talvez eu tenha escrito errado sem H, acho. Enfim, apoiados pelo Irã, olha o papel do Irã ali apoiando os Houthis, retomaram negociações indiretas. Cara, questão de 2024. Então, ó, quente. De acordo com as autoridades iemenitas, sauditas e da Organização das Nações Unidas, os dois lados esperam fortalecer o cessar-fogo informal e traçar um caminho para negociar o fim da guerra civil que começou lá em 2014. Deu pouco problema no Iêmen, só desde 2014 os caras estão em guerra. Tá? A guerra civil no Iêmen, que completou 8 anos em 2023, decorre do quê? Da criação do Estado Islâmico. Intervenção da Liga Árabe. Liga Árabe é como se fosse a ONU dos países árabes, né? Se reúnem lá para discutir algumas questões. Não. Pô, cara, não sei. Mas olha a letra C. Difusão da Primavera Árabe. Põe no C, que é a resposta certa. Óbvio. Tá falando de todas essas questões ali a partir de 2014 e tal no Iêmen. Isso é fruto da Primavera Árabe, chuchuzinho, ó. Não tem que queixer. Barbada essa aqui, barbada. Questão atual e fácil, tá? Olha só. Extinção do Partido Livre Nacional. Cara, não tem nem como saber isso aqui, né? Ofensiva militar da Irmandade Muçulmana. Não. Calma lá, não. Primavera Árabe no teu coração e vai.
3. Nesp. Olha aí a querida. Entre outros desdobramentos provocados pela chamada Primavera Árabe, desdobramentos provocados pela Primavera Árabe, iniciada no final de 2010, né? Com Bouazizi, vamos citar o quê? Letra A. A deposição de governantes na Líbia, Gaddafi, o Mubarak no Egito e o início violento da guerra civil na Síria. Bah, mas eu vou te dizer que é a letra A. B. A democratização... Opa, deixa eu fazer direitinho aqui. A democratização política na Argélia... Democratização política na Argélia e a instalação de regimes militares no Bahrein e na Jordânia. Cara, o regime Bahrein não é um regime militar nem da Jordânia, tá? Na Jordânia tem governos teocráticos, certo? Então, não tem democratização aqui e não rolou esses regimes militares no Bahrein e nem na Jordânia. Então, tchau pra ti. C. O surgimento de regimes islâmicos no Irã e na Tunísia. Peraí. No Irã, tu tem um governo xiita e esse governo xiita vem da Revolução de 79. Então, tipo, não é um efeito da Primavera Árabe. E na Tunísia, tu não tem um regime islâmico, né? Aí é outra coisa, certo? Então, tipo, tchau pra ti. D. Controle de governo na Arábia Saudita por grupos islâmicos fundamentalistas. A Arábia Saudita é outra teocracia sunita, não tem grupo islâmico fundamentalista, não. E o fim do apoio russo ao Iraque. Cara, apoio russo ao Iraque desde quando? Não, nada a ver. E o fim dos conflitos religiosos. Acabamos de fazer uma questão que no Iêmen os caras estão se matando desde 2014. E no Marrocos. Cara, Marrocos é outro. Tem o Marrocos ocidental ali, né? Que os caras têm conflito, enfim, nada a ver. E o aumento do preço do petróleo no mercado. O aumento do preço do petróleo é uma terça-feira. Então, essa primeira parte, né? Quando fala o fim, errado. Realmente, letra A. Difícil, mas não impossível. Porque a primeira, ela é muito... Tu manja da Primavera Árabe, sacou os pormenores da Primavera Árabe, a letra A salta na tua cara, bate na tua cara. Né? Um tapa de amor, mas bate. Olha a 4. 4 da CAF. Antiga, 2014. Aí, ó, questãozinha que veio lá do momento quase pós-Primavera Árabe. Vamos ver aqui, analisar as afirmações a seguir. 1. A chamada Primavera Árabe tem início com a morte do tunisiano, tá? Mohamed Bouazizi, ok, que ateou fogo ao próprio corpo, levando a uma mudança dos países da religião islâmica. País de religião islâmica, tá? Perfeito, certo? Primeira verdadeira. Então já vamos tirar a letra A e já vamos tirar a letra B. 2. As redes sociais tiveram papel significativo nos movimentos sociais do mundo árabe. A gente falou na outra questão da URGS. Haja vista que nesses países há forte controle desses meios de comunicação. Tá, mas, cara, teve, né? A gente teve sim um papel significativo. Tem um controle dos meios de comunicação? Tem, mas as redes sociais, meios de comunicação formais, a TV, o rádio. Agora, as redes sociais não tem esse controle. Então, por isso elas não têm um papel fundamental. Verdadeira. Então, ainda estamos aqui. A 3 vai decidir aqui, ó. A queda de governos do mundo árabe trouxe a democracia para esses países que eram... Trouxe a democracia? Trouxe. Não trouxe, infelizmente não trouxe. Tchau. Então, já tiramos aqui, ó. Nossa resposta é a letra D. Vamos ver o que diz a 4. No Egito, a queda do Mubarak levou à realização de eleições após 30 anos de governo. Tá, aqui, 2014, né? Tá, beleza, a questão é de 2014, só que a gente viu. 2012 teve as eleições, em 2013 o Al-Sisi meteu-lhe o pé na porta, mandou o Mursi embora e assumiu como governo ditatorial novamente. Mas a 4 é verdadeira. Atualmente, no Egito, assistimos o conflito entre os militares, os quais derrubaram o presidente eleito. É, exatamente. Isso aí que eu acabei de falar. Tá, é D. Sim. Última questão. Unicamp. Olha que linda, que bonitinha. É ela, coisa mais linda que vem que passa. Apesar de ter começado no inverno de 2010, né? Inverno para o hemisfério norte, lá em dezembro, a chamada Primavera Árabe, uma alusão à Primavera de Praga de 68, resultou em protestos por mudanças sociais e políticas do Oriente Médio, e sobretudo no norte da África, onde começa ali com a Tunísia. Assinale a alternativa que indica corretamente o período da estação do Neida
Assinale a alternativa que... Ó, fogos. Ou é droga chegando ou está começando o jogo de futebol. Assinale a alternativa que indica corretamente o período da estação de inverno no norte da África. Cara, quando é que vai ser o inverno no norte da África? Inverno no norte da África vai ser em dezembro. Né? A gente tem solstício. E aí tu achou que a questão ia ser sobre primavera árabe e ela é sobre início do inverno. E um país dessa região convulsionado pela primavera árabe. Juntou duas coisas, que delícia de questão. Coisa boa. Gosto desse tipo de questão doida. Tá? Ó, dezembro, solstício. A gente vai ter solstício de inverno para o hemisfério norte, verão para o hemisfério sul, né? Quando? Aqui dia mais ou menos 21, 22 de dezembro. Mais ou menos essa data ali a gente tem o nosso solstício. Começando o verão para o hemisfério norte, perdão, inverno para o hemisfério norte e verão para o hemisfério sul, tá? Então vamos ver aqui, ó, 21 de dezembro, ok. A 22 de março, tá. Síria, perfeito. Bom, a resposta é letra A. Não. Lê com atenção a pergunta, bestado. Olha aqui. Eu quero saber, assinale a alternativa que indica corretamente o período da estação de inverno no norte da África e um país desta região convulsionado pela primavera árabe. A Síria, meu chuchuzinho, delícia, é Oriente Médio. Tchau pra ti, não pode ser. Líbia é no norte da África. Mas olha aqui, essa data é o que? É solstício? É solstício, 21 de junho é solstício. Solstício. Né? Data de 21 de junho? Solstício. Que solstício é esse? Solstício de verão para o hemisfério norte e inverno para o hemisfério sul. Toma na tua cara. Olha a letra C, 21 de dezembro, bateu a data. Egito é norte da África? É norte da África. Letra C. Aqui a data está errada, né? E meteu um Irã no Oriente Médio. Então, letra C. Que tchutchuquinha essa questão. Eu gostei. Achei bonito, achei legal, achei massa. Chuchuzitos, encerramos com chave de ouro, aula mais longa, né? Mais ou menos 6 horas de aula, eu acho. Mas enfim, espero ter gostado. Dúvidas, perguntas, coloca aqui embaixo. Já que, ó, apareceram uns vídeos aí para complementar, coisas essas, tem muita coisa. Espero que vocês tenham curtido e nos encontramos numa próxima aula. Pode ser? Então tá. Um beijo na tua corrente sanguínea e até lá.